Probate Court é um tribunal de sucessões, tá? E aqui ele abrange outros assuntos, não só assuntos de sucessão, de testamento, de inventário, são outros assuntos também. Qual foi a sua pergunta? Agora eu até me perdi. Não, a gente voltou para o tema sobre, depois da pergunta da pergunta Lani. dela. Então, assim... Nós paramos a primeira fase, começa com um advogado ali... Na área civil. Na área civil, depois para entrar na área federal, que é a imigração, aí já é no seu caso é o trabalho que você faz, né? Advogada de imigração, advogada imigratória, e aí daí para frente, quais são as próximas fases? Mas só para esclarecer, eu também faço a parte do civil no estado de Connecticut e na Flórida, né? Eu não deixo de fazer, essa é uma das áreas que eu trabalho com mais frequência. Mas, seguindo adiante em relação aos assuntos de imigração agora, nesse processo, né? Assim que a gente tiver a ordem judicial, nós estaremos dando entrada com o processo com a imigração. Sim. E, nesse momento, nós iremos aplicar para o green card da criança. O que é importantíssimo saber é que a decisão dos dois tribunais, elas devem ser tomadas antes que a criança complete 21 anos de idade. Entendi. E a lei mudou aqui em Connecticut, porque antes a lei dizia que a criança tinha que ter essa decisão civil até os 18 anos. Mas agora mudou. Agora aumentou para 21. E aumentou para 21, que é uma facilita. Grande vantagem, né, E doutora? não só isso, porque a parte migratória diz que a idade é 21 anos de idade. Então havia essa discrepância entre a parte civil, que dizia tem que ter até 18 anos, e a parte migratória de 21. E isso criava um tipo de... conflito. De conflito e também de dúvida na mente dessas crianças que às vezes entravam pelo México e achavam que podiam aplicar até os 21 anos de idade e perdiam a oportunidade. Ou até mesmo para aquelas crianças que vinham para os Estados Unidos e já tinham 19 anos ou já estavam prestes a completar 18 anos. Né? Então, agora com certeza facilitou bastante para eles. E é uma coisa que vai ajudar muito, né, doutora? Demais. Agora tem também uma coisa que não é tão maravilhoso, é que se a criança ela receber um green card através desse programa, a criança nunca vai poder passar esse benefício para os pais. Ok, aí não passa. Não passa. Porque naturalmente quando uma criança ela é americana e ela tem 21 anos de idade, ela pode aplicar para os seus pais. Então a pessoa pode pensar, tá bom, meu filho agora é cidadão americano, ele pode aplicar para mim? Não. Se ele recebeu o green card. Ele recebeu esse green card, na verdade, para defender ele exatamente, dos pais, né? Exatamente. De então dos seria... pais ou ambos dos pais. Né? Então, Mas ele não passa para nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Então isso é uma coisa que realmente dificulta quando há uma família aqui. Mas evita fraudes, né, doutora? Evita fraudes. Evita fraudes, com certeza. Mas é uma grande coisa, eu acho que para os pais mesmo, só de ter o filho, sabendo que o filho já tem os seus documentos, pode estudar, fazer faculdade, trabalhar, já é um grande benefício. Né? Eu tenho pais, às vezes, que chegam no escritório e falam assim, por favor, arranja uma coisa para o meu filho. Vamos legalizar minhas crianças, porque quero ter certeza que eles estão protegidos. Eu não me incomodo de estar no país por vários anos sem documentos, mas eu quero que os meus filhos tenham todas as oportunidades. Então, às vezes, isso é um benefício para as famílias, contanto que eles entendam esse detalhe. Que tem essa... Tem a Ana Miranda. Ana, obrigado pelo carinho, eu agradeço, feliz ano novo para você. Ela tá falando que o tema é muito bom, que ela tá gostando muito e tem pessoas fazendo perguntas. Tá ótimo, né? Então vamos responder. Vamos... Você quer ler, doutora? Eu joguei na tela, mas a pergunta é do Júnior Almeida. Então porque eu tava já na Ana Miranda. Ok, Ana Miranda, eu talvez tenha pulado... a Fernanda Zato. Tá bom, eu posso ler essa então. Então eu vou colocar da Fernanda Zato. Vamos só que tá na tela do Júnior Almeida e a gente volta para a pergunta da Ana Miranda, tá certo. Tá bom. Ok. Você quer que eu leia, não? Não, pode ser que eu leia. Olá, boa noite. Muito bom este bate-papo. Muito obrigada. Tem uma pergunta com visto de turismo que passou do prazo. Mas eu não consigo ver toda a pergunta. Passou do prazo. Só é isso a pergunta? Ficou um ano no país e retornou para o Brasil. Porém, agora está querendo retornar para os Estados Unidos. Isso é possível? Ok. Quando uma pessoa vem para os Estados Unidos com visto de turismo, ela fica nos Estados Unidos por 1 ano ou mais e sai do país, ela fica proibida de voltar por 10 anos. 10 anos. É automático essa punição, né, doutora? A não ser que quando a pessoa volte, ela tenha condições de aplicar para um perdão.
Então, realmente, isso é uma dificuldade tremenda para quem veio, não se acostumou no Brasil e agora quer voltar. Quer voltar, né? Passou o prazo dos 6 meses que eles dão aqui, a punição já é 10 anos. Não. Se você ficou 6 meses mais menos de 1 ano e sai dos Estados Unidos, você fica proibido de voltar por 3 anos. Mas se você ficou por mais de um ano, aí é 10 anos. Sai e volta. Aliás, você não pode voltar. 10 anos. E essa penalidade, se eu puder falar assim, ela só começa a contar o tempo no momento em que a pessoa sai do país. Então, você não pode ficar os 10 anos... 9 anos e meio sai, fica não é assim que funciona. Então, você... Conta a partir daqui, 10 anos a partir do que você saiu do país. Exato. Então, no momento em que você sai dos Estados Unidos, você começa a contar esse tempo. Você pode aplicar com antecedência se você aplicar para um perdão. Então, se você quer voltar com um visto de turismo, você teria que aplicar por um perdão dizendo para voltar como turista. Mas eu tenho que dizer que vai ser praticamente impossível que você consiga voltar. Doutora, eu tenho uma questão. Agora, eu vou ler a pergunta da Fernanda Zato, já está aqui na tela, mas eu tenho uma questão. Doutora, vamos lá. Uma pessoa que, hoje, quando você tira o visto americano, ele vale por 10 anos. Né? Ele tem uma validade de 10 anos. Só que a partir do momento que você inflige o tempo que eles te dão de permanência no país, você chega, passa na imigração no aeroporto e eles te dizem que você pode ficar até 6 meses. Ok? E aí você passou desses 6 meses. Ficou 1 ano, no caso da pessoa que nos mandou a pergunta. Ficou 1 ano. A pessoa ficou 1 ano, ela vai ter essa punição de 10 anos. 10 anos. Aí ela foi pro Brasil. Só que o visto dela tem 10 anos de... Automaticamente, que a pessoa... Esse visto é cancelado, tá lá grudadinho no passaporte, mas ele é cancelado. A hora que bater ele na imigração, vai mostrar que ele tá cancelado? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, acontece demais das pessoas conseguirem entrar e eles não verem esse... É um erro da imigração, quando eles permitem... É muita coisa, né, doutora? Acontece. Então, por exemplo... Mas é uma sorte, não é? É uma sorte, né? Porque se você tem aquele visto de 10 anos, você não vai ter que pedir outro visto. Então, tecnicamente falando, eles não tiveram a oportunidade de cancelar o seu visto, fisicamente cancelar. Mas o visto, tecnicamente falando, ele já foi cancelado. Então, você vai arriscar em tentar voltar. O que acontece, porém, é que se você tentar entrar e eles descobrirem que você já morou aqui, ou que você trabalhou ilegal aqui, ou que você fez qualquer coisa que violasse esse visto, você pode ser deportado no momento que você tentar entrar. No aeroporto mesmo, né? No aeroporto mesmo. E aí ali mesmo eles cancelam aquele visto. Aí eles vão cancelar o seu visto e você vai ser deportado e ficar proibido de voltar por 5 anos. Se a deportação for feita dessa forma, né? Então, é um risco. Porque a gente ouve falar, né? Só para esclarecer, é ilegal. É ilegal. Né? A gente assim, ouve falar, né? Que as pessoas falam, mas eu vou tentar, porque eu tô com visto de 10 anos e eu bato lá e volto. Exato. Então, é bom... Exato. Mas assim, da minha parte, eu tenho que dizer que não é correto. Não é recomendável. Você estará infringindo a lei. Ó, a pergunta da Fernanda Zato, você tá vendo aí, doutora? Aqui, ó. Quer que eu leia? Boa noite. Uma pergunta. Boa noite, Fernanda Zato, né? Boa noite, obrigado pelo carinho e o prestígio de estar aqui com a gente. Quem vivia ilegalmente aí e teve o visto cancelado, a punição por 5 anos, ok? A punição essa que já venceu há 9 anos, essa pessoa consegue o visto novamente? Quando terminar os 10 anos, sim. Ela falou que a punição, então o que eu entendi aqui é que ela falou que a pessoa viveu aqui por 5 anos. E teve punição. E já fazem 9 anos que essa pessoa já pagou a punição. Ela já passou 5 anos e mais 9 desses 5 anos. Como se ela já tivesse então, 14 anos fora. Sim, ela pode, mas ela, primeiro de tudo, o que a pessoa vai ter que fazer? Na hora que você aplicar para o seu visto de turismo, você vai ter que informar que você morou nos Estados Unidos, você vai ter que informar por que você quer vir para os Estados Unidos. Então, a questão vai ser, a imigração vai acreditar que você quer vir simplesmente passear? Ou você vai querer realmente voltar para morar aqui e trabalhar? Então, essa vai ser, com certeza, uma das questões para que o oficial decida aprovar ou negar o seu pedido de visto. Entendi. E aí, ali na hora, é com ele mesmo, né? É com o oficial. Você que vai ter que oferecer todas as provas para dar garantia que você não vai querer ficar aqui de novo como da primeira vez, não é? Exato. Então, cabe à pessoa que está aplicando para o visto provar para o oficial que ele realmente tem essa intenção
de vir simplesmente passear aqui nos Estados Unidos. Mas eles têm a discrição completa de dizer sim ou não. E, infelizmente, essa decisão nós não temos como entrar com um recurso contra ela. Ok, doutora, temos uma outra pergunta. Na verdade, a nossa amiga Lani Pereira, ela mandou a pergunta, é um pouco grande. Você quer que eu te passe aqui o tablet só para que você possa ler? Essa que está aí, ó. Para que você possa entender melhor essa pergunta. Ah, ok. Posso ler em voz baixa para poder entender primeiro? Pode, claro. Enquanto isso, eu vou dando um recado aqui para as pessoas, perfeito. ok? Pessoal, nós estamos numa live ao vivo, ok? Você que tenha dúvidas de imigração, pode mandar sua pergunta aqui, nós estamos lendo e tentando responder da melhor maneira possível a cada um de vocês, viu? Enquanto a doutora lê a pergunta, que é uma pergunta um pouco extensa, eu queria agradecer o carinho da sua audiência, pedir para que você compartilhe essa live com outras pessoas, para que outros companheiros, outros brasileiros, outros imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos possam ver, e brasileiros que queiram saber mais sobre a imigração americana também, antes de vir tentar a vida aqui nos Estados Unidos, também possa estar bem informado. Né, doutora? Ok. Eu li a pergunta. E realmente muito constrangedor. Ela estava falando sobre os detalhes da entrevista, das perguntas íntimas que eles fizeram para ela. E a questão é a seguinte: os oficiais, você não tem como entrar com ação pessoal contra o oficial. Ele está ali trabalhando na capacidade profissional dele. Eu não trabalho com ações civis contra departamentos, contra a imigração. E mesmo que você queira entrar com ação civil de danos morais ou o que seja contra a imigração, contra o USCIS, vai ser uma briga. Uma briga. E eu não tenho como te informar se você terá nenhum tipo de êxito ou não, porque eu não trabalho em processos civis. Para que você se você achar que essas perguntas prejudicaram você na hora da sua entrevista, no seu processo, talvez, dependendo do caso, você possa tentar reabrir o seu caso e explicar o que aconteceu e tentar reabrir e ganhar o seu caso através disso, né? Essa seria uma forma de você tentar reverter. Por exemplo, vamos supor que durante a entrevista você tenha ficado tão constrangida que você começou a falar as coisas sem perceber, ou que você se confundiu. De acordo com as perguntas que ele fez, você provavelmente poderia ter se confundido nas respostas. Então, isso pode ter afetado a sua entrevista. Entendi. Então, essa seria, pelo menos, a minha posição, né? Mas, como eu não trabalho na área civil, é como falei, você teria que entrar em contato com um advogado que trabalhe nessa área. Nessa área, né? Bom, você que está aí nos vendo, mande sua pergunta. Boa noite, Robson. Boa noite a todos vocês. Deixa eu ver. Tem chance de uma anistia? Qual foi a última? Você acredita? Eu vou até colocar na tela essa pergunta, deixa eu só tirar aqui. A pergunta, Diniz, eu acho que essa é a pergunta do milhão, né, doutora? Queria eu, né, ter uma bola de cristal para saber quando que vamos ter algum tipo de anistia. Aliás, eu acho que a minha bola de cristal, se eu fosse ter eu diria, não teremos nada enquanto o Trump for presidente. Quanto a isso, eu acho que nós temos que, né? Você acha que agora esse problema, grande problema que ele teve com a Síria agora, você acha que, eu estava dando uma olhada, parece que aumentou a popularidade dele entre os americanos, né, doutora? E muito interessante, é difícil a gente falar sobre política, né, porque até o nosso país está tão polarizado, nossa comunidade está tão polarizada que existem realmente pessoas que adoram o Trump, mesmo que eles sejam imigrantes, mesmo sendo imigrantes que não têm os documentos. E existem pessoas que absolutamente odeiam ele. Então, é difícil de entender. E eu prefiro ficar um pouco neutra nesse sentido, porque eu acho que realmente é um assunto muito delicado com a questão do Trump. Temos mais uma outra pergunta aqui. A Neirce Vieira, é isso, Neirce? Obrigado pela sua pergunta, boa noite. Ela falou assim, boa noite. Quando o filho já tem green card, ele pode passar para os pais que já estão aqui nos Estados Unidos? Não. A criança que completa 21 anos de idade, ela tem que ser cidadã americana para poder aplicar para os pais. Então, não basta só ter o green card, ela tem que ser cidadã americana. Mas os pais podem estar aqui nos Estados Unidos já? Podem. Podem estar aqui nos Estados Unidos. Neirce, obrigado. Então, o jovem, né, no caso, o filho que já tem green card, ele tem que fazer a cidadania. Após a cidadania,
ele pode aplicar para os pais, ok? Mesmo os pais já estão aqui. E só para adicionar uma informaçãozinha que é interessante sobre essa questão. Se o filho dessa pessoa for casado com uma americana há mais de 3 anos e tiver o green card por 3 anos, ele pode aplicar para a cidadania em 3 anos. Se ele não for casado com um americano, ele tem que esperar 5 anos para aplicar para a cidadania. Ah, ok. Se ele conseguir um green card através de trabalho, outras coisas, ou não, né? mas não, nem isso. Nem se ele não estiver casado com um americano. Ok. Deixa eu ver quem mais tem perguntas aqui. Tem uma pergunta do Fernando que ela é, na verdade, quase como uma continuação o Fernando da Silva? Da pergunta. Então, deixa eu responder a dele. Que essa aí, que eu pus na tela? Que é no mesmo assunto. Não, você colocou Rafael Melo. Não, agora já tá. O Fernando Silva de Souza, não é isso? Ele está perguntando qual a idade que um filho pode dar papel para os pais. A criança tem que ter 20... A criança, né? Tem que ter 21 anos de idade. E de irmão para irmão, se o irmão for cidadão americano, ele pode passar para o outro irmão. Ok. E ele mandou a segunda pergunta, qual a idade que um filho pode dar papel aos pais? Aí de irmão para irmão, foi essa, né, doutora? De irmão para irmão não tem uma questão de idade, mas o irmão que está passando a documentação, ele tem que ter a cidadania americana. Ok. Aliás, e 21 anos de idade. Nunca parei para pensar nisso, mas eu acho que ele tem que ter 21 anos também. 21 anos também? Eu não sei. Nunca parei para pensar nessa questão. Eu vou ter que realmente olhar para poder confirmar. Ó, tem uma pergunta Essa aqui pergunta do Murilo Cardoso. Nunca surgiu. Murilo Cardoso, pergunta do Murilo Cardoso está na tela. Tá vendo aí, doutora? O meu tá um pouquinho atrasado. Deixa eu ver. Eu tô ainda com a pergunta do Fernando. Mas ele tá para baixo, ó. Visitantes com visa em dia que excederam prazo em visitas anteriores, correm o risco de deportação ou extradição em aeroportos? Você pode falar a pergunta de novo? Ele falou visitantes com visa em dia, mas que excederam o prazo de visita. Então o visto não está em dia. Não está em dia, né? O visto passou da validade. Eu vou popularizar a pergunta dele. É aquela pergunta que a gente falou. No visto tá 10 anos, mas ele já venceu o prazo. Os 6 meses. Os 6 meses. Corre risco, né, doutora? Porque já está sem status, né? A pessoa está sem o status, mas eu acho que nos dias de hoje, uma pessoa que não entra em contato com a polícia, uma pessoa que não está no lugar errado na hora errada, uma pessoa que não entra com um pedido de nenhum tipo de petição imigratória, ele corre menos riscos do que uma pessoa que, por exemplo, tem contato com a polícia, uma pessoa que é presa, ou uma pessoa que está no lugar errado na hora errada. E o que eu quero dizer com estar no lugar errado na hora errada? Por exemplo, vamos supor que haja uma batida num local de trabalho e essa pessoa esteja nesse local de trabalho. Então, ele automaticamente pode ser pego pela imigração e ser colocado num processo de deportação, né? Mas, não, eu acho que os riscos são poucos. Agora, o que a gente tem visto demais no nosso escritório? Pessoas que fazem um pedido de extensão do visto e esse pedido de extensão ele é negado e aí a pessoa é colocada em deportação. Isso não acontecia no passado antes do Trump, mas tem acontecido agora. Então, se você for fazer um pedido de extensão de visto, é importante que você faça com uma pessoa qualificada para que você não seja colocado em deportação. E a coisa mais simples que acontece, e mais triste, na verdade, é que a pessoa às vezes ignora os correios, não percebem que teve uma correspondência que veio da imigração, ou deu o endereço de uma outra pessoa e não recebeu as correspondências e acabou perdendo o processo porque eles pediram documentação e a pessoa não respondeu. E o processo trocou de casa, né? E o processo é automaticamente negado. Então, as pessoas devem tomar cuidado quando pedem um pedido de troca, por exemplo, de visto de turismo para estudante, ou quando uma pessoa pede para a extensão do visto, porque esses vistos, esses pedidos estão acarretando a deportação. E complica, né, doutora, a vida? Uma coisa Lógico. que talvez poderia ser simples, Lógico. acaba porque nas cartas, quando a imigração ela nega um pedido, ela diz, a pessoa tem 33 dias para sair do país. E se a pessoa não sair nesses 33 dias, eles estão monitorizando. Não sei se eles estão fazendo 100%, mas eu já vi várias pessoas que não saíram nos 33 dias e agora foram colocadas em deportação. Eu já vi casos de pessoas que se casaram com cidadãos americanos
e que os seus processos por algum motivo foram negados, mas até hoje eles não receberam nenhuma carta de deportação, mas gente que já recebeu. Exato. Então, assim, eu acho que eles não estão fazendo 100%. Eu acho que eles estão, assim, fazendo uma seleção ou eles estão fazendo uma loteria. Eu não sei exatamente qual o sistema que eles estão usando, mas acontece. Então, as pessoas devem tomar cautela. Muito cuidado, né, doutora? Com imigração, todo cuidado é pouco. Ok? Gente, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelas mensagens de vocês. Tem alguma coisa para falar? Deixa eu ler aqui. Tem uma pergunta do Fernandes. Vamos lá, deixa eu só procurar aqui. Fernandes. Eu posso ler. Posso ler? Sou casado, é essa? Sou casado e ela tem green card há mais de 8 anos. Ela pode passar para mim mesmo não aplicando para a cidadania? Sim, sua esposa que tem o green card, ela pode aplicar para você, porém você vai precisar de um perdão, tá? E é importante, Fernandes, que você entenda que cada caso é um caso. Por exemplo, eu nunca vou pegar um processo com a pessoa antes que eu faça uma consulta. Porque durante essa consulta, a consulta ela é importantíssima. Nós vamos fazer perguntas de como você entrou, quando você entrou, se você tem visto, quais foram as perguntas que você respondeu no visto, quais foram as informações que você passou no visto. Então, todos esses dados, eles devem ser esclarecidos antes que a gente dê entrada no processo. Então, geralmente, de forma generalizada, sim, uma pessoa que tem green card pode passar para o marido e essa pessoa requer um perdão. Mas pode ser que requeiram outras aplicações e nós só poderemos avaliar se realmente existe a necessidade de outras após uma consulta. Entendi. Fernando, espero que tenha sido respondida a sua pergunta. Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver aqui. A Carol, deixa eu ver aqui. Caroline Freze, ela perguntou. Tá vendo aí a pergunta da Caroline Freze? Qual o tempo para um cônjuge portador de green card conseguir a sua aprovação? Com perdão, eu acho que hoje em dia não está demorando menos de 1 ano e meio. Menos de 1 ano e meio? Não menos de 1 ano e meio. Tá demorando daí para mais, né? Tá demorando demais. Tá muito cheia a imigração, né, doutora? Tá, e o problema é que nós temos que enviar os processos para o que a gente chama de National Visa Center, que é o NVC, e eles estão demorando mais de 1 ano para processar os pedidos. Então tá uma coisa assim, absolutamente louca com eles. E é uma coisa super frustrante, porque às vezes a gente envia um documento para eles e eles retornam o documento simplesmente porque o documento foi enviado de cabeça para baixo. É uma coisa absurda. Meu Deus, só por esse detalhe? Eu tive, por exemplo, uma vez que nós escaneamos uma certidão de nascimento e na cópia que foi enviada, o carimbo do cartório foi cortado e eles disseram que não aceitavam o documento. Então, assim, eles estão sendo super chatos, super exigentes e, além disso, eles estão demorando mais de 1 ano para poder agendar a entrevista no Brasil. Nossa, doutora. Então, por isso que eu digo, não é menos de 1 ano para quem está casado com uma pessoa que seja portadora de green card. Mas aí você tem que pesar, né? Você quer aguardar ele ter a cidadania ou você quer aplicar agora? E também tem a outra questão, tem pessoas que não qualificam para a cidadania. Ou tem pessoas que não falam inglês, né? Então, assim, tem pessoas que realmente não podem aplicar para a cidadania. Então, você tem que Existe essa punição, né, doutora? Tem pessoas que têm o green card, direito adquirido não tira, tá ali, mas não podem fazer cidadania por alguma coisa que eles tenham feito para conseguir esse green card. Não é que o direito seja adquirido e a imigração não pode tirar, não. O green card é provisório, pode tirar a hora que quiser, provisório, eles podem tirar a qualquer momento, aliás, através de um processo de deportação. Mas, se você sabe que você tem um risco grande, se você aplicar para a cidadania, é melhor que você não aplique. Então, nós temos... Quando eu tenho 2 clientes na minha frente, marido e mulher, um tem um green card e o outro não tem... Nós vamos querer também ver o benefício, o que é importante para a pessoa que tem o green card, para que ela não perca aquele green card. Né? Então, não é só a pessoa que não tem o documento, são os 2. Para proteger os 2. Porque pode ser que o que ainda tem possa perder, né? Dependendo do caso. Deixa eu só dar um recado. Eu coloquei aqui embaixo na tela, sempre aparece os contatos da doutora Juliana Zack, mas eu coloquei agora aí, você pode seguir a Rádio Via Brasil Channel. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, curta, porque a doutora está sempre aqui com a gente está sempre trazendo assuntos relevantes à nossa comunidade. A Rádio Via Brasil Channel é uma rádio brasileira, feita 100% aqui nos Estados Unidos.
ligada aos assuntos da comunidade. Então curta a nossa página no Facebook e também no Instagram, ok? E nas nossas redes sociais a gente está sempre sorteando a rádio número 1 dos principais eventos nos Estados Unidos. A gente está sempre levando grandes muitas pessoas, né, para os eventos. No show do Wesley Safadão nós levamos 80 sorteados da Rádio Via Brasil Channel, Gustavo Lima 50 pessoas e assim por diante. Então faça parte aqui da família Rádio Via Brasil Channel curtindo. Só de você já estar curtindo, você já está concorrendo a todas as nossas promoções de eventos, ok, gente? Obrigado mesmo pelo carinho. Eu também quero só dar um agradecimento especial às mensagens que eu recebi, a todos que têm me dado os parabéns pelo programa, né? Onde Tem Brasil, na Record TV. Gente, muito obrigado por vocês estarem me acompanhando lá na Record TV também. Eu tô muito feliz, viu? Eu tô muito feliz em poder contar essas histórias, né, doutor? Uma das histórias que eu fui contar foi a sua, né? Foi. Muito bacana, tô muito feliz, viu? Obrigado ao carinho de todos vocês também, que têm me assistido diariamente na programação da Record TV aqui nos Estados Unidos, com Onde Tem Brasil, tá bom? E a gente tem muito mais histórias para contar. Doutora, vamos lá, tem tem mais perguntas? Você tá vendo alguma pergunta aí? Eu tenho bastante aqui que eu me perdi na lista, tá? Mas tem uma do Anderson, eu não sei se eu pulei ninguém, tá? Mas diz assim, eu fiquei Anderson um ano... Alves? Exato. Ok, vou colocar aqui. Fiquei 1 ano e 4 meses em Boston com visto de turista e voltei ao Brasil e já estou aqui há 1 ano. Posso retornar ao Brasil? Não, infelizmente não, Anderson. E a pergunta dele é exatamente a pergunta de um rapaz que fez anteriormente. Você vai ter que ficar no Brasil por 10 anos. Na verdade, você pode retornar ao Brasil. Você não vai poder retornar de volta aos Estados Unidos. Não, a pergunta é, eu posso retornar aos Estados Unidos? Ah, tá. Não pode, tem que ficar no Brasil por 10 anos. Anderson. 10 anos, né? Uma punição. É uma por ele ter punição pesada, né? É porque aí a pessoa reconstrói a vida lá no país de origem e acaba não querendo voltar de qualquer modo. Né, mas tem gente que não consegue se acostumar, né, Cris? É muito difícil, né? Muito difícil. É muito difícil se adaptar. Não é brincadeira, a gente sabe não. Que é muito difícil. Quem mais aqui? Ó? O Ivan Duarte tem uma pergunta. Como fazer para ver se está procurado pela imigração? Boa pergunta, Ivan. Tem como fazer uma pesquisa para saber se você tem alguma ordem de deportação, uma carta de deportação? Tem. Como tá? Tem, doutora? Tem. Tem duas formas simples. Aliás, uma mais simples do que a outra. Se você sabe o seu número A de amor, você pode ligar para um número que é um número 1800, eu não sei exatamente de cabeça qual que seja. Da imigração mesmo? Da imigração, e eles vão dizer, se você tem uma ordem de deportação, eles vão dizer a data da sua audiência, o horário da sua audiência, o nome do juiz. Então você vai saber se existe uma ordem de deportação contra você ou se tem um processo pendente. O número A? Isso é para quem, na verdade, passou por alguma revista na imigração? Não, qualquer imigrante nos Estados Unidos que tenha tido contato com a imigração vai receber um número A. Ele é aquele número para o governo, né? Exato. Então, por exemplo, não quem passou como turista. Não, ok. Não. Mas se você passou pelo Caicai, você recebe um número A. Se você aplicou para algum benefício nos Estados Unidos, são poucos que não entregam o número A, mas a maioria sim, vai te dar um número A. Qualquer processo que você iniciar com a imigração... Exato. E o seu Green Card, ele vai ter esse número A, porque você vai passar a ser o que eles chamam de alien, né? E por isso que é A, de alien. Qual é a tradução de alien? Alienado? Nem sei. Alienado, Mas por isso, né? Que esse número é o seu número de identificação perante a imigração. Agora, então, só ligar nesse número da imigração... Mas veja só, se você não tem esse número, como é que você vai conseguir ligar para saber? Né? Então, o que nós fazemos no nosso escritório? Nós pedimos, através do nome da pessoa e a data de nascimento, para o recorde, qualquer tipo de informação que a imigração tenha no nome dessa pessoa. Demoram mais ou menos 6 meses para a gente receber essa informação de volta, mas aí eles vão dizer, não temos nada, ou eles vão dar o que eles têm. Doutora, olha aqui, essa é uma pergunta. Qualquer pessoa pode pesquisar outra? Não, de forma alguma. Não, você se apresenta como advogada e... Eu não só tenho que me apresentar como advogada, como eu tenho que ter a procuração da pessoa me autorizando a fazer esse pedido. Esse cheque, né? Exato. Olha aí, tá vendo? Senão tá todo mundo... Não, é sigiloso. Mas se alguém ligar na imigração, suponhamos que eu tenho o seu número A, eu sei que tirei uma foto, e eu ligar na imigração e falar aquele número... Você consegue. Entendi.
Só com o número você vai saber o nome da pessoa, a audiência e se existe uma carta de deportação ou não. Entendi. Bom, tem mais perguntas. Ivan, obrigado pela sua pergunta, viu? Deixa eu ver. Como fazer para... Tem uma pergunta da Angélica Assis. Posso ler? Angélica Assis. Deixa eu achar aqui para me colocar na tela aqui, ó. Achei. Pode ler, doutora. Ok. A partir de que idade pode entrar com o pedido de green card para uma criança que sofreu um abuso ou abandono? A criança a partir de qualquer idade. Então não existe um mínimo, mas existe um máximo, que é 21 anos de idade. Até 21 anos. Então eu não recomendo que você espere, porque nós vamos ter duas fases, como eu falei, o processo civil e o processo imigratório. Para entrar no imigratório, ela tem que estar antes dos 21, né? Exatamente. Só começa com 18 até terminar o civil para entrar no imigratório já venceu, né, doutor? Então você tem que ter muito cuidado com as datas. Quanto antes, com as idades. Tá? Sempre bom, se é com 21, vamos estabelecer aí uma meta de 17 anos, é um prazo quase limite. Se você já sabe que uma criança qualifica, por que esperar? Esperar, né? A única dificuldade que a gente tem é quando a criança acabou de entrar. Ou quando a pessoa não sabe do benefício. Né? Então a gente corre para poder dar entrada com tudo. Mas se você já sabe que a criança qualifica, por que esperar? É verdade. Então, corra, gente, corra e não perca a oportunidade, né? Quem tem residência aprovada, vou pôr aqui, ó, doutora, na tela. A Joana perguntou, quem tem residência aprovada... Mas não foi pela lei 245I. Ok, desculpa, mas eu não estou entendendo a pergunta. Eu sei o que é o 2400I, mas quem tem residência aprovada significa... Sim, mas qual a pergunta? Eu acho que a gente precisa de um pouco... entendi. A pergunta Joana, tá faltando uma partezinha. Por favor, para nós, tá bom? Vou colocar outra aqui, ó, do Rafael Melo. Ele perguntou o seguinte... filho americano que serve as Forças Armadas aqui nos Estados Unidos, qual é a idade que ele pode passar o papel para os pais? O filho ainda tem que ter 21 anos de idade e o filho ainda tem que ter cidadania americana. Para poder passar para os pais. Agora, quando... Ele pode qualquer idade acima de 21, né? Agora, se, por exemplo, você vai ser casado com um americano ou seu filho... um casado com um militar, ou seu filho é militar, você tem mais benefícios, por exemplo, se você tiver uma carta de deportação para aplicar através do seu filho. Dando um exemplo. Mas se o pai e a mãe não estão fora de status, ok? E o filho nasceu aqui, filho americano nasceu aqui. Quando ele tiver 21 anos de idade, aplica para os pais. Ele pode aplicar para os pais, independente das Forças Armadas, Independente das Forças Armadas. Mas sendo um militar das Forças Armadas, ele adquire uns benefícios, né? Ele tem mais facilidade de aplicar para uma esposa ou para os pais, por exemplo, se essa pessoa entrou pelo México ou se essa pessoa tem uma carta de deportação. Entendi. Mas se a pessoa entrou com visto, vai ser o mesmo processo. Então não vale nem a pena mencionar que a pessoa... Então, independente se ele está nas Forças Armadas ou não, ele não acima faz de 21, sendo um cidadão americano, ele pode aplicar para os pais. Exato, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Tá aqui, deixa eu ler, tem mais perguntas. Boa noite, tem alguma coisa para dizer sobre o Caicai? E aí, doutora? Eu acho que o que é importante que as pessoas saibam, primeiro de tudo, que o Caicai, ele é um termo que é coloquial, né? Não é um termo técnico. Quando as pessoas elas entram pelo México e elas estão pedindo asilo político, elas estão legalmente requerendo um direito delas de pedir proteção nesse país. Essa é a única forma legal de você querer entrar no país. Ninguém tem o direito de simplesmente cruzar a fronteira e querer entrar no país se você não tem esse receio de voltar para o Brasil através de um asilo político. Então é um mito, se eu puder falar assim, que o Caicai dá qualquer direito para as pessoas, porque o Caicai não dá direito para as pessoas. Então, no momento que você entra nos Estados Unidos e você é pego pela imigração ou você se entrega na imigração, você pode pedir para passar por uma entrevista onde vai haver uma determinação se você tem o medo de voltar porque você foi perseguido no Brasil.
Se você passar por essa entrevista, significa que eles acreditam que você tem uma boa causa para o asilo político. E aí você pode ser ou solto no país, para que você possa administrativamente dar entrada com esse pedido, ou eles colocam você automaticamente num processo de deportação para que você também faça o pedido de asilo político perante o juiz. Mas se você não fizer nada, se você não aplicar para um direito de asilo político, você não está aqui legalmente. As pessoas quando aplicam por um processo de asilo político, e aí o juiz determina que ele pode aplicar isso para esse processo em liberdade, aqui dentro dos Estados Unidos, ele recebe um social e um work permit, doutora? Somente após a aplicação de asilo estar pendente por mais de 150 dias, é que a pessoa pode aplicar para um social e uma autorização de trabalho. Ok. Se passar, né, desse... Mas se você aplicar quando o seu processo estiver na frente de um juiz, nem sempre você consegue. Porque nem sempre você consegue acumular esses 150 dias. Entendi. Doutora, eu vou fazer uma pergunta que veio para nós na página da rádio, não está aqui agora, mas eu vou fazer uma pergunta aqui que geralmente as pessoas mandam. Quero agradecer. Obrigado, Eduardo. Rádio V Brasil Channel, melhor. Obrigado pelo carinho, viu? Doutora, com essa situação dos Estados Unidos, suponhamos que inicie uma guerra, ok? E os Estados Unidos, jovens sem status, aqui, né? Jovens sem os documentos legais para estar aqui no Brasil, no país, nos Estados Unidos, se inscreverem para as Forças Armadas, para a guerra, e os Estados Unidos podem levar eles para a guerra, mesmo eles com status de ilegal, e suponhamos que se pode levar. Quando volta, consegue se legalizar? Ter um green card? Não existe mais nenhum tipo de benefício dessa forma, mas a coisa mais estranha do mundo é que existe uma lei que diz, mesmo que você não tenha a sua legalização nesse país, você é obrigado a registrar. Mas mesmo registrando, você não pode servir nas Forças Armadas, se você não tiver um green card. Então, assim, para que você vai registrar se você não pode... Vai poder. Exato. Então, mas eles ficam, eles usam isso contra você quando você vai fazer uma cidadania se você não registrou. Então não faz sentido. Tem uma pergunta aqui do Tiago, doutora. Ele está perguntando, Tiago Miranda, como funciona o visto de missionário? É um visto ótimo. É muito, muito bom mesmo. Mas é um visto que todo mundo tem que tomar muita cautela. Hoje mesmo eu estava falando com um dos pastores que, infelizmente, teve um notário que preparou o processo dele, fez uma grande besteira e ele perdeu todos os benefícios que ele poderia ter. O visto de missionário, ele pode ser aplicado tanto quando a pessoa ainda estiver no Brasil, para vir aqui com o visto religioso, ou quando a pessoa estiver aqui e fizer a transferência entre um visto de turismo para o visto religioso. Os dois são possíveis. Lógico que é muito melhor e muito mais garantido se você fizer no Brasil, até porque se o processo for aprovado e você quiser voltar para o Brasil, você vai ter que passar por uma entrevista de novo no Brasil. E às vezes essa entrevista dura meses, 60 dias, 90 dias. Então, mas também não é um processo simples, né, doutora? Não é que seja um processo simples. Tem simples. uma instituição religiosa para Você tem que fazer parte de uma instituição religiosa, você tem que realmente ter a educação, ter o estudo de por exemplo, pastor. Teologia, né? De teologia. Então, não é que... Eu acho que eu falei dessa forma porque é um visto que eu adoro trabalhar. Eu adoro trabalhar com os pastores locais. Então, acho que por isso que eu fiquei um pouco empolgada quando a pergunta veio. Porque vai dar um benefício enorme, não só para o pastor ou para o esposo ou para a esposa, como para os filhos e para o marido ou a mulher. É um benefício para a família inteira. E após você já estar trabalhando com o seu visto, você pode também aplicar para o Green Card. Então, realmente é um visto maravilhoso para quem está nessa área de trabalho. Que bacana. Respondi a pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui. O Eduardo falou, excelente serviço à comunidade. Parabéns à Rádio V Brasil Channel. E também Obrigada. Parabéns à doutora Juliana. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Tem uma também do Tiago, tá? Acho que a gente não pode... É ela mesmo que eu vou colocar aqui, ó. Fui casado com uma brasileira com cidadania por 7 anos, é isso? Não, não era essa não. O Tiago Bicalho, não é isso? Não, tem outro Tiago. Ó, tem outro. Eu pus do Tiago Bicalho aqui e a gente vai ler. Ele escreveu assim, ó. Fui casado com uma brasileira
com cidadania por 7 anos. Separei tem 2 anos. Tem como ainda dar entrada nos meus papéis? Se separou? Se separou, não. Se houve algum tipo de abuso doméstico, você pode dar entrada até 2 anos. Se ele já se divorciou por 2 anos, é provável que ele já tenha perdido o benefício. Mas tem que existir um abuso doméstico. Entendi. Tiago, mas se você, infelizmente, já se divorciou, você não tem mais nenhum benefício através nenhum benefício, né? Deixa eu só, aproveitando a pergunta do Tiago. Doutora, quando você aplica, né? Você casa com um cidadão americano, você aplica. Então, e aí você é aprovado, você recebe um encarno por 2 anos. Um condicional. Condicional. Depois de 2 anos. Se você tiver casado há menos de 2 anos. Se você já tiver mais de 2 anos, já não vem mais, já vem o de 10 anos. Você já recebe o Green Card permanente, que é válido por 10 anos. Isso. E aí, quanto tempo depois a pessoa pode aplicar para a cidadania? Tem que esperar um período? De 3 a 5 anos. Depende. Ok, mas se a pessoa já tem, 5 anos casado com essa pessoa. Mas não é da data do casamento que você conta para aplicar para a cidadania, é da data do seu Green Card. Ok, do seu Green Card. Então conseguiu, tem que esperar de 2 a 5 anos, né? Até 5 anos, ok. De 3 a 5. De 3 a 5. Ok, quer ler a pergunta do Thiago? Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim, Thiago... tem alguma lei que beneficia crianças que entraram nos Estados Unidos com visto de turismo, tipo como era o DACA? Não. O único benefício que eu conheço é esse que nós estamos falando hoje, né? Se a criança foi abandonada, negligenciada ou maltratada. Entendi. Tiago Lopes, obrigado pelo carinho. Desculpa ter pulado a sua pergunta. Obrigado pelo carinho, tá bom? Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou pôr essa pergunta na tela da Michele. Quanto tempo a espera para quem casou com um cidadão americano? Para aplicar, se não houver necessidade de nenhum tipo de perdão, está demorando mais ou menos em torno de 10 meses. 10 meses, doutora? Ó, a Joana refez a pergunta dela, da lei do... que ótimo. Do 245I, ok? Eu coloquei na tela. Você já achou? Quer que eu leia? Quem tem a residência aprovada em 2007, mas não foi beneficiado pela lei 245I e não conseguiram pegar o cartão verde por não ter uma lei aberta, tem algo que pode ser feito? Se você tem a residência, na minha opinião, é um Green Card, né? Então, ou a única residência é o Green Card. A única residência é o Green Card. Então, se você já tem e não pegou o cartão verde, tem alguma coisa errada. Se você aplica, a não ser que a pergunta ainda está meio... Está incompleta, Joana, porque veja só, da forma que eu entendo... Quando você começa a fazer a pergunta, quem tem a residência aprovada em 2007, então você tem um Green Card. Já tem a residência aprovada em 2007. Você não está me falando se foi cancelada, se não foi, né? Mas aí você, na mesma frase, você fala, mas não conseguiram pegar o Green Card. Então, se você não conseguiu pegar o Green Card, é porque você não tem residência. É que não liga uma coisa a outra, né, doutora? Ou a residência é com Green Card, ou não. Então, assim, a outra possibilidade que eu vejo de eu conseguir entender a sua pergunta seria o seguinte, que você aplicou, mas não foi aprovado, e quando você aplicou não foi baseado na 245I, e agora? Tem alguma coisa que possa ser feito? É a única forma que eu consigo interpretar a pergunta. Entendi. Então, aí, a pergunta, ela, de todo jeito, ela ainda... Eu não tenho como te dar uma resposta porque eu não tenho todos os fatos. Você teria que ter alguém que faça uma aplicação para você. Você não recebe um benefício se você não tiver alguém que possa aplicar para você. Ó, eu tenho mais uma pergunta aqui que eu acho bem bacana. É a do Fabiano. Tenho 2 filhos. Eles podem fazer faculdade sem documentos aqui nos Estados Unidos? Depende da faculdade. Depende da faculdade? Pode? Depende da faculdade. Depende se a faculdade aceitar. Eu sei que algumas pessoas... Eu não tenho esse conhecimento completo sobre isso. Mas existem faculdades que aceitam. Existem, porém, algumas faculdades que não dão o que a gente chama de financial aid. Que é o financiamento que é proporcionado para as crianças para poder pagar as faculdades. Aí você tem que pagar lá... Também existem algumas faculdades que não aceitam, então vai depender da faculdade. Então você vai ter que fazer uma pesquisa para ver se a faculdade que o seu filho esteja interessado vai aceitar você. Ó, eu vou colocar uma pergunta na tela da Amy.
e que é pertinente sobre o assunto que a gente começou a falar, que é a pauta de hoje. Ok? Coloquei na tela a última pergunta que está na lista aí, tá vendo? Quer ler, doutora? Leio. O pai biológico da criança negligenciou e tem problemas com drogas. Porém, outra pessoa a registrou e ela veio antes dos 21 anos. Essa criança tem direito a ter o green card? Ótima pergunta e super interessante. Quando uma pessoa quando você registra uma criança ou você pegou a guarda da criança? Eu acho que são duas coisas diferentes. Se você registrou legalmente como pai, assumiu a paternidade dessa criança, aí, um DNA para provar que ela tem a ligação com outra pessoa. Mas aí a pessoa já é responsável por ela, né? Quem registrou, né, doutora? Sim, mas a questão não é que ela tenha outra pessoa que agora esteja tomando conta dela. A questão, eu acho que ainda volta... Eu completamente pegaria um processo desse. Eu acho que vale a pena e eu acho que ela tem boas chances de conseguir ganhar. Logicamente que uma corte pode interpretar da questão de dizer que... não, que agora ela tem um outro pai. Mas o pai original, o pai biológico... abandonou a criança, tanto é que ela teve que tomar outras atitudes para poder conseguir sobreviver. Eu completamente faria um processo desse, mas com todos os documentos e as provas. Não, e também realmente... Ai, que ótimo. Só vou pegar aqui um pouquinho. Gente, só vou pegar um pouquinho de água aqui, doutora. Obrigada. Que a gente está uma hora falando nossa, aqui. Realmente informar para a pessoa dos riscos. Eu não teria como garantir o êxito num processo desse. Como nenhum, né? Que, eticamente falando, eu não posso garantir... que que você vai ganhar um processo, porque realmente a gente não pode fazer isso. Bom, gente, eu tô adorando as perguntas, tô adorando todas as perguntas de vocês. Deixa eu ver, vamos pôr mais uma aqui da... tem uma pergunta ótima aqui. A Maria Santos. Maria Santos, vamos lá. Eu vou colocar da Maria e depois eu leio a da Ruth Leia. Tá ótimo. Tá bom, doutora? Se alguém pegar o green card por violência doméstica, quantos anos é que pode aplicar para a cidadania? 3 anos. É uma exceção da lei. É? Tá respondido. Então, pegou por violência doméstica 3 anos para a cidadania. Tem uma pergunta que é um pouco grande. Quer ver? Coloquei aí na tela. É a da Ruth Pérez. Tá vendo, doutora? Não tô vendo. É Ruth Leia, o nome dela. O meu telefone com certeza tá atrasado. Quer ver? Deixa eu ver. A pergunta dela é de cima da Maria Santos. Eu coloquei na tela porque na tela não aparece toda a pergunta. Tá. Eduardo Deus? Não, quer ver? Ela perguntou assim, ó, minha mãe é residente, aplicou para o meu irmão, maior de 21 anos. O National Visa Center. É isso? Já mandou uma carta para ele com invoice number e quando entra online diz que o Visa ainda não está disponível. Quanto tempo ainda pode... Cadê? Aqui, pulou aqui. Quanto tempo ainda pode levar? Pode demorar para ele morar aqui e aqui. Vai fazer 2 anos que a minha mãe aplicou. Pode demorar até uns 10 anos. Eu não tenho como dizer porque existe uma tabela para checar as datas. Até 10 anos, né? Porque depende até inclusive da classificação. Ele deve ser solteiro, porque a mãe tem green card, então se ele fosse casado a mãe não poderia aplicar. Eu não sei de cabeça quanto tempo que está na tabela agora, mas 2 anos é pouco, com certeza. Eu diria que pelo menos mais uns 4 anos. Mas eu não sei de cabeça, desculpa. Realmente não... Olha que pergunta. Que essa eu nunca vi, e é bacana. E as perguntas estão super interessantes. E essa aqui, ó, gente, eu vou colocar aqui na tela. Zaqueu Pereira. Moro aqui há 30 anos, tenho residência permanente. Fui fazer a cidadania, me negaram por falar que eu fiquei muito tempo no Brasil nos últimos 5 anos. Apliquei de novo porque sou aposentado por invalidez. Quer dizer, ele tem um green card, foi aplicar a cidadania, só que eles viram que ele tem estado muito no Brasil nos últimos 5 anos. E aí negaram. Pode acontecer isso, doutora? Pode. Então, no caso, ele vai ter que aguardar agora para acumular mais tempo dos Estados Unidos. A pessoa com green card, ela não deve ficar fora dos Estados Unidos por mais de 180 dias. 6 meses, né? E evitar, né? Porque tem gente que vai ficar 6 meses aqui, 6 meses lá. 6 meses... Tem que tomar cuidado. Não cria vínculos, né? Não cria. Não, porque aí eles alegam ao país, né? Eles alegam que você está abandonando a sua residência, mas um dos requisitos para a cidadania é a acumulação de tempo, de dias de residência no país.
É um dos requisitos. Então, ele não satisfez um dos requisitos essenciais da aplicação. Entendi. Ó, eu li a pergunta dele aqui, deixa eu clicar aqui, deixa eu colocar. Gente, vocês que querem entrar em contato com a doutora Juliana Zack, é essa informação que tá aqui embaixo no vídeo, ó. Tá aparecendo aí, ó, o endereço do escritório dela, o telefone dela, o e-mail, o site. Você pode mandar e-mail, pode mandar ligar pro telefone do escritório dela, tá bom? Tem um endereço aí, pode agendar uma visita direto lá também com a doutora Juliana Zack. Entre em contato, tá aqui todos os caminhos para que você possa entrar em contato com a doutora Juliana Zack. E deixa eu só falar uma coisinha, já que a gente está comentando sobre os meus contatos. Muitas pessoas, principalmente após uma live, elas mandam mensagens para mim. Eu estou no escritório trabalhando o dia inteiro, eu não tenho tempo de ler as mensagens. Então, a melhor forma das pessoas entrarem em contato comigo é ligar para o escritório e agendar um horário. Então, não é que eu esteja ignorando as pessoas, eu simplesmente não tenho como... Mas é muita coisa, né, doutora? Muita coisa. Eu tive já no seu escritório algumas vezes e eu vi... E, gente, um processo migratório não é um negócio... Eu já vi, parece umas bíblias, né, doutora? É muito argumento, é muita coisa, então... Não tenho, eu não fico. Então, assim, às vezes eu tô sem fazer nada realmente e tô olhando e vem uma mensagem, eu consigo responder. Eu tento responder. Tá mas na hora de um lanche, né? Mas eu não tenho condições de responder a todas as perguntas. Né, doutora? Exato. Até porque você precisa ter uma entrevista mesmo. Isso é uma entrevista para entender o caso real da pessoa. É importante para mim, da forma que eu trabalho, que a gente tenha realmente uma consulta formalizada. Então, acontece demais das pessoas fazerem assim... Mandam todos os dados pelo Messenger. Diz assim, dá uma olhadinha para mim e vê se eu qualifico. Eu não posso ler um dado e passar uma informação que a pessoa vai depender dessa informação. Então, é muito importante. Então, mesmo quando a gente... Não é ético, né, doutora? Não é. É igual um médico fazer uma consulta por telefone. Exato. Então, assim, mesmo, por exemplo, a gente está respondendo essas perguntas aqui... São perguntas mais superficiais, São superficiais. Tá, gente? E se você realmente quiser aplicar para alguma coisa, é importante que você... venha no escritório e faça uma consulta. Não quiser fazer comigo, não precisa fazer comigo, mas você vai ter que fazer com outra pessoa, né? Então, é como eu falei no começo da nossa conversa, eu não posso pegar um processo, eu não vou pegar um processo sem que antes a gente tenha uma consulta formal. Seja ela por telefone, ou seja ela por até o WhatsApp, se a pessoa estiver no Brasil, mas deve existir a consulta. Deve existir. Tem que existir uma consulta, ok? Gente, eu quero agradecer, ó, vou falar aqui, tá? Ó, você que falou que não está conseguindo ver o telefone da doutora Juliana Zack, aqui que está aparecendo embaixo, o telefone é o 203-702-1385, tá? Estados Unidos, 203-702-1385, 203-702-1385, tá bom? Esse é o telefone da doutora Juliana Zack. As informações dela estão aparecendo aqui embaixo no seu vídeo. Doutora, quero muito agradecer mais uma vez sua presença aqui, quero muito agradecer a participação de cada um de vocês na nossa live. Nosso tempo já se esgotou, porque tem um programa que vai começar logo agora após o nosso ao vivo aqui na Rádio Via Brasil Channel. Mais uma vez, quero reforçar o meu pedido a cada um de vocês que estão aí, que por favor curtam nossas redes sociais, a rádio no Instagram, tá bom? Rádio Via Brasil Channel, a gente tá sempre postando coisas da doutora Juliana lá, notas, informações pertinentes para você que vive aqui, para você que quer viver aqui, tanto na página da rádio quanto no Instagram. Na nossa página, diariamente, diversos programas, vários programas, muita informação, muita notícia, muita promoção, muita coisa, agenda completa da comunidade aqui na nossa página do Facebook. Então curta, é só você dar seu like, curta a nossa página, siga, compartilhe, convide outras pessoas. Curta as redes sociais da doutora Juliana Zack também. Tenho todas também. Tá bom? E siga nós no Instagram, tá bom? Quero agradecer a doutora Juliana Zack também. E eu quero também agradecer a todos aos que nos ajudam que esse programa possa ir ao ar. Deixa eu só colocar aqui. Quero agradecer a Green Tree Toyota, que está aparecendo aqui, a sua concessionária de carro nos Estados Unidos. Quero agradecer também ao Edmundo da Silva, da Ed Travel, nosso parceiro. Muito obrigado, Ed, pela parceria. Quero agradecer também ao nosso grande amigo, a galera, quero mandar um beijo especial pra galera lá de Bridgeport, né? Galera do Terra Brasilis, ao D'Angelo, a esposa dele, obrigado ao Terra Brasilis em Bridgeport, que nos apoia também. Quero também agradecer, deixa eu só já colocar aqui na tela, vou clicando, viu, doutora? Quero agradecer a Padaminas
Tá bom, New York, aqui em Denver, na Main Street. Obrigado a Padaminas, obrigado ao Pedro, a Audrey, a toda a família Padaminas, viu a sua padaria brasileira aqui nos Estados Unidos. Quero agradecer ao Ananias da Track My Guys, que é um aplicativo incrível, vai te ajudar a administrar o seu negócio da melhor maneira possível. 30 dias grátis, baixa o aplicativo, faz aí o seu cadastro, 30 dias grátis, vai te ajudar a dar relatório de funcionários, horário de entrada, saída, é incrível, galera, é um cartão de ponto na palma da mão. Obrigado também a Track My Guys e também a LS Graphic, ao Luiz da LS Graphic, muito obrigado, viu? 25 anos de gráfica aqui nos Estados Unidos. Impressionante. E, claro, a doutora Juliana Zack, que está aparecendo aqui embaixo, a nossa advogada brasileira de imigração, não só imigração, criminal e familiar também, né, doutora? Exato. Aqui nos Estados Unidos. Doutora, sempre um prazer recebê-la aqui, sempre uma honra, muito obrigado ao carinho de cada um de vocês que nos prestigiaram dessa live, que essa é a nossa primeira live do ano juntos, né? E eu quero que você tenha um maravilhoso ano de 2020, que o seu ano seja repleto de alegria, de paz, de conquista, de bênçãos, que o nosso Senhor possa invadir sua casa, seu coração, de trazer coisas boas. E ó, compartilhe suas prosperidades conosco, que nós vamos ficar muito felizes em saber que você aí está prosperando, tá bom? Um mega ano de 2020 a cada um de vocês. Doutora, um mega ano de 2020 para você. Muito obrigado por estar ao longo desses 4 anos com a gente aqui. Nossa, passa rápido demais. É um privilégio para nós, é um presente para nós poder ter você como parceira, não só aqui na Rádio Viva Brasileira, como em todos os outros projetos. E também com a gente lá na TV, no Onde Tem Brasil, na Record TV. Muito obrigado, tá bom? Obrigada e obrigado. Agradeço a todos pela participação. As perguntas foram maravilhosas e eu espero que a gente tenha conseguido responder o máximo possível. E eu peço desculpa para aqueles que a gente não teve tempo de responder, tá bom? Mas a live vai ficar aí, a doutora também vai depois... Vai pedir para a equipe dela entrar lá, ver, entrar em contato? Pode, fica eu coloquei o número. Tá aí, a doutora colocou o número aí, doutora. E você também, as perguntas, depois o pessoal da sua equipe pode entrar lá e pedir para as pessoas adicionar na rede social. Com certeza. E marcando um agendamento com você, tá bom? Porque vai ficar salvo aqui as dúvidas. Gente, muito obrigado, uma excelente noite para vocês, um ótimo resto de semana e um excelente ano, incrível, com muita paz e prosperidade. Que Deus te abençoe, que Deus entre na sua casa e na sua vida, viu? Jamais deixe de acreditar nos seus sonhos, jamais deixe de acreditar nos seus projetos, jamais deixe que as pessoas digam que você não pode, pois você pode, viu? Todos nós somos vencedores, somos feitos para vencer. Então vá atrás e vá em busca do seu sucesso, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Obrigado, uma ótima noite, obrigado, doutora, mais uma vez, ótima noite e vamos juntos. Galera, fiquem com Deus, ótimo ano de 2020 a cada um de vocês. Tchau. Fui.